apresentar a tela. A tela não está apresentando. Ah, tá, agora tá. Qualquer dúvida, vocês podem estar me interrompendo a qualquer minuto, tá bem, gente? Como de praxe, né? Abri o Cura. A minha configuração da impressora, que é muito importante estar com a configuração da impressora correta, porque não adianta vocês fazerem um perfil em cima de uma configuração errada. Então, lembrando que tem o arquivo disponível no Classroom com as informações da configuração da impressora e tem que estar certinho. Então, eu escolhi minha impressora, estou falando que eu vou usar o PLA do material que a gente tem uma gama vasta que a gente escolhe o PLA genérico e vou estar importando o perfil, vou estar utilizando o perfil do padrão, né, do nosso fornecedor para estar modificando e assim obtendo a qualidade da peça que eu quero. Então, a peça que eu vou trabalhar é o Charmander, é esse bonequinho aqui fofo. E o que eu posso observar logo de cara? Ele está me falando que eu vou precisar de suporte em algumas partes, mas essa parte vermelha superior está falando que a nossa camada serão nossas camadas superiores. Então, eu adicionei o meu objeto de impressão à mesa. Aqui a gente tem as dimensões dele em milímetros. Ele tem 28,6 por 47,7 e por 52,5. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Eu quero trabalhar com ele um pouquinho maior, então eu vou aumentar uniformemente para 120%, porque eu quero estar utilizando essa configuração. Então, eu aumentei o nosso bonequinho, ele está aqui no centro da mesa, e a partir desse momento eu já vou mandar fatiá-lo, porque ele vai ter as configurações do perfil do nosso fornecedor. Tá dando 1 hora e 18 minutos, é um tempo razoável. Agora a gente vai ver, pré-visualizar, e a gente vai ver como a gente vai trabalhar com ele. Ele é uma modelagem orgânica, embora ele tenha todos esses chanfros pelo corpo, a gente vai ter a diferença do perfil dele muito marcante, e inclusive a gente vai ter quando chega nessa parte da construção da cauda dele, a gente vai ter aquela parte que eu falei para vocês de área crítica. Então, a possibilidade de surgimento de teias ao longo da construção da nossa pecinha é grande, então a gente vai ter que estar mexendo nessa parte, e também, como vocês podem ver, a gente vai estar precisando configurar o suporte, porque vai ter uma parte que vai precisar, vai ter uma seção pendente. Então, vamos lá, deixa eu fazê-lo crescer. A nossa altura de camada, como ele é uma peça como é que fala? Decoração, vou aumentar para 0,2 a nossa altura de camada, isso já vai economizar um tempo para a gente. Mando fatiar. E vocês podem ver que já diminuiu consideravelmente, então a gente vai continuar modificando. A nossa altura da primeira camada, eu vou estar usando o 0,6, porque eu quero a aderência, né? Que no caso, se vocês forem observar, a nossa primeira camada, ela tem uma pequena área de contato. Por quê? Porque ela corresponde aos pés do nosso Charmander. Então, quando a gente joga na primeira camada, o que a gente vai ter? A gente tem os pés como base e um pedaço da cauda com o corpo. Então, é uma área de contato relativamente pequena. Então, a gente vai aumentar, vai trabalhar de todas aquelas formas possíveis que eu mostrei para vocês,
para a gente ter uma boa aderência à mesa de impressão. A largura de extrusão, vou manter a de 0,4, porque é a nossa largura de extrusão padrão. Aí a parede também vou manter 0,4, só que a parede externa, por eles ter esse perfil todo chanfrado, qual que é o nosso objetivo? O PLA ele é um material muito brilhante. Então, quanto mais lisa eu conseguir a superfície, mais bonito ele vai ficar visualmente. Então, eu altero a nossa largura de extrusão da parede externa para 0,2, que foi para obter uma melhor resolução. Já mando aqui fatiar. E a gente vai perceber o que quando a gente faz ele crescer? Que a camada dele já ficou mais fina, então a gente vai ter uma resolução melhor. Aqui ainda está um pouco grosseiro, porque a gente tem que arrumar a definição das camadas superiores. Então, dando continuidade no nosso bonequinho, ajustei a altura da primeira camada, a largura de extrusão vou manter, a largura de extrusão da parede também vou manter, alterado para metade do bico a da parede externa, a interna 0,4. Agora, a inferior e superior, eu vou colocar 0,2 também, porque, como eu falei para vocês, eu quero um acabamento bonito, um acabamento externo, uma resolução boa, porque ele é um objeto de decoração, então a gente vai investir um tempo para a construção dessa resolução. Quando a gente olha de longe, parece assim que são linhas grossas, mas conforme a gente vai dando zoom e aproximando, a gente percebe que as linhas são finas e que quando a gente tiver a deposição do material, a gente está olhando por visão de camadas, mas se a gente coloca da cor do material, a gente tem uma superfície mais uniforme. Então, voltando para o tipo de linha, para a gente estar observando o que está acontecendo. Coloquei a largura de extrusão superior e inferior de 0,2, mantenho a nossa largura de extrusão padrão de 0,4 e a nossa largura de extrusão da camada inicial, 130% de 0,4. Para quê? Adesão à mesa. Então, agora a gente vai vir para a parte de perímetro. Vamos lá. O nosso projeto... Gente, diminuir meu filho. Deixa eu clicar aqui para fora. O nosso projeto, ele é um projeto de ornamento, ou seja, a camada externa tem que ser bonita, mas a camada interna não vai exigir, a gente não vai precisar de nenhum suporte interno extra. A gente vai precisar do suporte interno porque a nossa peça ela tem diferenças de perfil, então a gente vai precisar do preenchimento, mas não significa que esse preenchimento seja denso, porque ela não vai estar não vai estar submetida a esforços. Então, na parte de perímetro, eu gosto de trabalhar com 4 filetes. Porque a gente deixa o externo mais fininho, que é a camada externa, e a interna. Aqui, na parte de espessura da camada superior, vou querer, no caso, camadas superiores, vou colocar 4 camadas, porque é uma quantidade boa, tanto de superior quanto inferior, e mando fatiar, porque se tiver 10, ele vai gastar muito tempo fazendo essas camadas superiores e inferiores, e não tem a necessidade, porque 4 já é mais do que suficiente. Se vocês quiserem estar utilizando 2 camadas, para a superfície superior e inferior, já vai estar atingindo uma qualidade boa. Eu gosto de trabalhar com 4, porque a gente leva em consideração também um pouco a instabilidade, às vezes, da impressora, essas coisas. Então, coloco 4 e 4, camadas inferiores 4. Otimizar ordem de impressão de paredes, vou habilitar, porque aí ele vai tornar um pouco mais rápida a nossa impressão. Vou desabilitar esse preenchimento de lacunas, porque eu não quero que ele perca muito tempo preenchendo lacunas, já que a parte que me importa é a parte externa. Não vou trabalhar
com a expansão horizontal, e eu não vou querer que passe ferro. Por quê? Porque vai demorar muito, e eu já estou trabalhando as camadas superiores de uma forma diferente, então não há necessidade de passar ferro, porque isso só vai demorar mais a nossa impressão. Quando ele fica cinzinha assim, é só você mexer na parte, dar uma andada na parte das camadas, que ele já volta para a corzinha dele, é porque ele mostra o filminho de como seria a impressão. Aí, dependendo da posição que você coloca a camada, ele vai mostrar como que vai se comportar o bico extrusor. Aí, no caso, ele construindo as 4 camadas, as 4 paredes, sendo uma interna e uma externa e as outras internas. E o preenchimento, vocês observem que ele começa pelo preenchimento, por quê? Porque o preenchimento é o nosso suporte interno. Então, dando continuidade, desabilitei o passar ferro. Parte de preenchimento. Ele tem essa variação de ângulo durante todo o corpinho dele. 5% está dando um espaço muito grande. Então, se eu jogar 10% e mandar fatiar, é sempre interessante vocês estarem mudando as vistas para ver se vai estar satisfatório, se vai ter preenchimento, se vai ter suporte suficiente para a construção da camada. Então, aqui com 10% em linha, ele está me dando um preenchimento razoável, ele está suportando, dando suporte às minhas seções, então tá tranquilo. Caso você não se sinta seguro o suficiente, é sempre bom colocar um pouquinho mais de preenchimento. Pouquinho é pouquinho, gente. Não é, por exemplo, jogar 25% de preenchimento. Joga um 15%, altera o padrão de preenchimento. Eu vou alterar porque eu não gostei, eu achei que não vai dar suporte suficiente o de linhas. Então, eu venho aqui com o de grade e eu acho que ele vai dar melhor suporte às minhas paredes externas, às minhas paredes, na verdade. Então, a diferença do linha de grade é que a cada camada vai ter, seria somente uma direção de linha, enquanto a grade, ele vai fazer a grade em toda a camada. Então, eu optei para 15%. Na verdade, agora eu posso até ir para 10%, porque agora o padrão mudou, então eu vou ter uma melhor aderência do preenchimento às paredes. Venho aqui, jogo 10%, utilizo a grade. Posso ou não estar utilizando o multiplicador de filete. Nesse caso, não é necessário, porque ele não vai sofrer nenhum esforço mecânico. Gente, vamos dar para 15, porque eu não gostei de como ficou com 10, não. Eu achei que ficou faltando material interno. A porcentagem de sobreposição, eu vou colocar 0,2, 10%. A espessura da camada de preenchimento, ela acompanha a espessura da camada da peça, que a gente determinou que é 0,2. E os passos graduais de preenchimento eu não vou habilitar porque eu não quero um preenchimento gradual. Eu quero que desde o início da minha peça já tenha a construção do preenchimento. Por quê? Porque a nossa peça ela tem variação de seção, como vocês podem ver, ela varia bastante e a gente precisa de suporte interno para estar de um suporte interno uniforme para estar fazendo a construção das paredes. Aí, na parte de material, a gente pode estar utilizando essa temperatura de 215, mas eu vou colocar 210. Por quê? Porque eu vou estar utilizando posteriormente uma velocidade mais baixa. Então, para uma velocidade mais baixa, a gente pode estar utilizando uma temperatura mais baixa, porque senão vai ter muito fluxo numa pouca velocidade e vai acontecer a deposição do material e isso vai acabar prejudicando a construção das nossas paredes, dos nossos filetes. Então, vou jogar aqui 210 como a temperatura padrão de impressão. A temperatura da camada inicial, a gente pode jogar 215, 20. Vou jogar 15, para que tenha aquela melhor aderência, né?
Aí a temperatura inicial e final da impressão vai manter 215, na verdade vai manter 210, porque vai seguir a padrão. E a temperatura da mesa de impressão pode colocar 60, pode manter 60. E como a gente quer que tenha aderência desde o início, a gente coloca a temperatura da mesa na camada inicial, pode manter os 60 também. Aí, na parte da velocidade, entra aquele conceito que eu falei para vocês. É uma modelagem orgânica, embora ela tenha os chanfros. Então, o que vai acontecer? Vamos jogar uma velocidade mais baixa para que a construção das nossas camadas ela seja satisfatória. Então, a gente joga 80, que é um valor alto ainda, é que ele não tem muito detalhe. No caso, se a gente fosse imprimir, que nem o Ganesha, que eu já mostrei para vocês, ele teria que ser uma velocidade de, no máximo, 60, porque ele tem muitos detalhes. Como o nosso Charmander ele é um Charmander, uma arte moderna, ele não tem muitos detalhes, a gente pode estar jogando o 80, mas a gente vai trabalhar na parte das paredes um pouquinho mais, com uma velocidade mais lenta. Então, a velocidade de preenchimento, a gente pode estar mantendo o 80 para acompanhar, porque como o preenchimento é a parte interna, a gente não precisa de um bom acabamento. A velocidade da parede, ele jogou 20. Aí aqui a gente vai determinar a da parede externa e da parede interna. Da parede externa, a gente pode jogar 30, que vai atender bem o que a gente está precisando. E da parede interna, a gente joga 60, para que não tenha um valor muito discrepante entre essas duas velocidades e não tenha formação de fios, de linhas, quando ele mudar da parede externa para a interna. A velocidade superior e inferior, eu vou fazer ela acompanhar a da parede externa, porque eu quero um bom acabamento das camadas. Então, quando eu joguei o Charmander na mesa, eu falei para vocês que aquelas partes em vermelho nele, elas vão significar que ele vai compreender que são camadas superiores, porque não é somente a última camada que vai estar com essa configuração. Então, toda a... Vamos fazer ele crescer. Vou olhar ele aqui de ladinho. Quando eu clico aqui em preparar, essas partes em vermelho, ele vai considerar camadas superiores. Então, a gente vai ter um acabamento melhor nessas partes. O vermelho, essa parte vermelha, ela pode estar indicando tanto a necessidade de suporte, como também pode estar indicando a configuração das camadas superiores e inferiores. Então, determinei a parte do superior e inferior. O suporte, ele vai ter um suporte aqui no queixo dele, porque na hora da construção da cabeça ele vai estar precisando dessa área, dessa seção pendente aqui, precisa de um contato. Então, o suporte também eu posso deixar 80. A velocidade do percurso, a gente vai manter a que veio no nosso perfil do fornecedor. E a velocidade da camada inicial, a gente deixa ela mais baixa também, para ter a aderência. Aí, o que acontece? A camada inicial, o que vai influenciar? A gente vai usar algum tipo de aderência à mesa, tanto o skirt como o brim. E essa opção da aderência à mesa, ela é junto com a primeira camada, então ele vai seguir a velocidade da primeira camada. Na verdade, eu posso até jogar um 40 aqui. E vai estar acompanhando essa parte do skirt e do brim. Que eu não gosto de colocar pouca camada, gente, porque é bom que tenha a vazão de material antes da gente começar a construção da nossa peça. Então, a gente ainda vai entrar nessa parte, eu vou dar uma aumentada, porque me dá toque só de ver. Então, a gente habilita o controle de aceleração e não vou habilitar o jerk, porque não vejo necessidade para nossa pecinha. Conforme vocês vão mudando os parâmetros, vocês podem ir acompanhando, sempre mandando, aqui no caso ele está escondidinho, mas sempre eu mando ele fatiar, para ver como está ficando.
Então, para ver se está tudo certo, se está tendo uma camada boa, se vai dar algum problema de área crítica. Então, dando continuidade, agora aqui do percurso, a gente vai deixar habilitado a retração, vai deixar habilitada a retração e mudança de camada. A distância de retração a gente vai manter aquele do perfil do nosso fornecedor. E o modo combing a gente vai deixar em tudo, porque a gente não quer, como a gente tem área crítica, a gente tem que evitar que o bico passe perto e esbarre na nossa peça. Então, a gente pode deixar em tudo. Então, a gente vai evitar partes impressas na viagem e evitar suportes no percurso, a gente pode habilitar também. Não vou habilitar o salto Z a retrair, e já vamos agora para a parte de refrigeração. Como a gente está trabalhando com PLA, eu poderia estar colocando a velocidade regular de 80 e a máxima de 100% da ventoinha. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar 100% e vou habilitar a opção de levantar a cabeça. Por quê? Porque quando ele for imprimir essa área crítica, ele vai esperar um tempo, vai estar, se essa área demorar, o tempo inferior for, se o tempo for inferior a 10 segundos, ele vai estar esperando, ele vai levantar e vai estar esperando antes de começar a continuar, e isso vai evitar a geração de teias. O resto a gente pode estar mantendo. Agora, na parte do suporte. O suporte, a gente procura sempre estar fugindo do suporte, né? Porque é uma malha diferente, é uma malha chata, é difícil tirar se você não configura bem. Mas a gente tem hora que não tem como e a gente vai ter a necessidade de estar gerando esse suporte. Então, aqui no caso, ele gerou o suporte, né? Habilitado aqui o gerar suporte. A estrutura dele, por ser essa parte, quando eu usei no Ganesha, o Ganesha ele tinha muita parte redonda. Esse aqui é mais uma parte chanfrada, então a gente pode estar utilizando o normal, que ele vai estar tendo um efeito melhor que o árvore. Quando eu seleciono árvore, ele não vai satisfazer tão bem a minha necessidade. Ele, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ele tem uma área de contato assim muito pequena e eu preciso de um bom acabamento. Então, eu não vou estar escolhendo árvore, vou estar deixando o suporte normal, mando fatiar e tá aqui. Vou colocar suporte em todo lugar que tiver a necessidade de estar construindo o suporte. O padrão do suporte, vou estar utilizando o de grade, porque não tem um porquê certo, mas eu gosto do de grade. A densidade do suporte, lembra que eu falei para vocês que se a gente aumenta a densidade, a gente tem um gasto de material, só que a gente tem uma maior facilidade na hora de retirar a peça, mas não pode ser muito denso. Então, 20% tá um valor ok. A gente mantém as opções de expansão e a espessura da camada, a espessura vai acompanhar nossa espessura padrão, que é de 0,2 da peça inteira. Aí, a gente vai fazer o quê? Habilitar a interface de suporte. Que ele não está me obedecendo. Ele deveria estar me obedecendo. Assim, quando eu habilito o teto de suporte e a base, automaticamente ele já considera que existe essa interface de suporte. Então, se a gente for ver aqui, eu falei para vocês que a gente vai ter essa parte de uma camada mais densa, tá vendo? Nessa parte diferente do azul, é a nossa interface de suporte. Então, aqui tem um suporte, aqui tem a nossa peça, e vai criar essa camada
entre o suporte e a peça, que vai permitir um acabamento muito bom, onde o suporte teoricamente estaria tocando a nossa peça, e uma fácil remoção do suporte posteriormente. Então, habilito o teto de suporte. A base já não é tão necessária, porque do jeito que ele for construindo, não tem essa preocupação. Então, já tiro aqui da base que me gasta menos tempo e menos material. Aí, como eu falei para vocês, a parte de aderência à mesa, vou estar utilizando o skirt, que é a nossa saia, né? Só que eu não gosto de pouca saia, gente. Eu gosto de bastante, porque se for dar errado alguma coisa, a gente já vê que vai dar errado logo no começo, quando ele está imprimindo essa parte da saia. Então, gente, eu sou exagerada, mas eu utilizaria 10. Mas como a gente está aqui conversando, né, de não ter gasto de material em excesso, essas coisas, então eu vou jogar umas 6 camadas, pelo menos, umas 6 linhas, para poder ter essa saída, esse despejo do material inicial. Então, como vocês podem ver, eu alterei o número de linhas e ele mudou. Ah, eu poderia estar colocando o brim. O brim seria interessante porque a gente tem uma área de contato pequena da primeira camada. Então, é interessante também, eu acho que é mais interessante do que o skirt estar colocando o brim. E aí, no caso, a gente coloca, ele pede uma largura, né? E a gente pode colocar tanto a largura quanto o número de linhas. Eu vou jogar aqui um 8 para ter um aumento da nossa área de contato da primeira camada. E tá aqui, belezinha, tudo tranquilo. E é isso, gente. Quando a gente faz essas modificações, a gente pode estar salvando com o nosso nome. A gente vem em criar perfil a partir dos ajustes da sobreposição atual. Aí aqui a gente coloca o nome, vou colocar Soleil, que é o meu apelido de rap. Soleil PLA 2, porque eu já tenho um perfil. E a gente salva. Quando a gente salva, todas essas modificações, elas são salvas. E caso você queira imprimir uma peça que vai ter um perfil semelhante, ela já vai vir com a configuração. E é isso, gente. Esse é o nosso bonequinho. A gente consegue estar aumentando ou diminuindo. E isso já não vai precisar configurar novamente, porque a gente já determinou no perfil como que a gente vai querer. E depois é só mandar imprimir. A gente salva o arquivo, a gente manda exportar. Aí aqui é muito importante essa parte, gente, acho, porque a gente teve a parte teórica, mas agora a gente está vendo a prática. Vai sempre colocar no G-Code, porque vocês sabem, porque a gente está falando isso desde o começo do curso, que a impressora entende o código G-Code. Então, a gente salva no G-Code, e a partir desse momento que a gente salva, a peça já pode ser impressa. A gente faz a transferência para um cartão de memória, coloca na impressora e manda imprimir. Como vocês podem ver, embora a impressão 3D seja uma coisa super tecnológica, ela é um processo um pouco lento. Então, a nossa pecinha, com 60 milímetros de altura, 6 centímetros, leva aproximadamente 1 hora e 13 minutos. Então, às vezes, chega alguém com umas coisas meio cabulosas querendo imprimir, e eu falo, vamos com calma, porque é um processo demorado. E alguém tem alguma dúvida? Gente, se não tem nenhuma dúvida, vou estar lançando para vocês em breve as condições do nosso projeto e, posteriormente, conversando no grupo do WhatsApp, como que a gente pode estar fazendo